pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui na Cultura TV, mais um podcast Além da Mídia. Você já sabe, você que acompanha esses nossos episódios, a gente sempre traz aqui um colega, né, da comunicação, ou então de várias áreas, né? Já veio médicos, advogados, pessoal do marketing. Enfim, já teve muita gente aqui para falar um pouco da pessoa além daquilo que a mídia passa. Obrigado a você desde já. E já peço a você, clica aí, né, em curtir toda vez que tiver alguma transmissão aqui da Cultura TV, seja do jornalismo, transmissões especiais, você vai ser o primeiro então a receber. Obrigado pela sua audiência de sempre. E olha, hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso podcast ele que é o cara do jornalismo sergipano, né? Como eu falei no início, eu sempre trago comunicadores e esse já tinha um bom tempo que eu estava tentando trazer ele aqui, mas dessa vez deu certo e ele que tem uma longa história aqui no estado de Sergipe. Ele que é um sergipano, não de nascença, mas de coração, esse estado que abraçou ele e que não largou nunca mais. Como diz Jairo Alves de Almeida, Sergipe, ele fez de Sergipe aquele visgo, né? Colou aqui e não sai mais. Josaíto Lima. Rosendo, muito obrigado. Tudo bem? Faço minhas suas palavras e digo que eu também me atraquei com Sergipe, viu? Eu não largo nunca. Tudo ótimo. Tudo bem com vocês, Muito obrigado por estar aqui. Finalmente, como diz você, deu certo. E estamos aqui frente a frente para uma conversa franca, sincera, naquilo que você sempre faz, que é pela boa comunicação. Que bom. Nós estamos vivendo um tempo muito ruim de comunicação com essa mídia social que às vezes apedreja pessoas e reputações, e é bom, Rosendo Aragão, de São Mateus. Gararu. Sou daqui, mas a minha raiz é lá. A família dele é de Gararu. São Mateus é o maior povoado de Sergipe depois de Colônia 13. Então, Mateus, Rosendo, eu acho bacana a gente estar nessa conversa, nesse bate-papo. Não sei o que virá aqui. Que armada, que cocó você está armando para mim, mas aqui vai juntos. Aqui vamos saber quem é Josaíto além da mídia. Bom, vamos começar então, Josaíto. Quem é Josaíto Lima? Josaíto Lima nasceu onde? Veio da onde? Bom, já sabe que não é sergipano, né? De onde? Qual foi o berço aí do Josaíto Lima? Olha, rapaz, já lá se vão uma carrada de tempos. Agora, no Gostei do carrada de tempo. No dia 11 de novembro próximo, eu faço 65 anos. Eu sou de 11 de novembro de 1960 e nasci num lugar que era uma espécie de São Mateus, era um povoado. Quando eu nasci, Várzea do Poço, chamava-se de Campo Alegre, era um povoado de Miguel Calmon, ali na encosta da Chapada Diamantina. E em julho de 62, esse povoado emancipa e ganha o nome de Várzea do Poço. Então, no caso, quando você nasceu, era município... Era o povoado de Miguel Calmon. Miguel Calmon, que é o município, né? Ainda existe esse município, então, existe, né? Miguel Calmon fica ali, Rosendo, entre Jacobina, Piritiba, Mundo Novo, naquele... a gente chama de Chapada Diamantina Norte. Então, entendeu? No caso, é centro da Bahia, né? Ali eu acho que é oeste, é o centro... É centro baiano, Descendo Morro de Chapéu. Para ir para Jacobina, entendeu? Naquela região ali. Eu não conheço. Da Bahia mesmo, só conheço Salvador, Feira e um pouquinho a nossa divisa aqui. Porque a Bahia é muito grande. A Bahia tem 417 municípios, é enorme comparado com o nosso Sergipe, que... A Bahia tem 570 mil quilômetros quadrados e Sergipe tem apenas 22. 22 mil quilômetros quadrados. Gosto muito dessa comparação e sempre que a faço, Rosendo, eu lembro da frase de Gilberto Amado, que dizia que Sergipe era pequeno para não ofuscar a grandeza dos seus filhos. Eu sempre conto entre amigos uma piada de Arthur Oscar de Oliveira Deda, um desembargador de origem Simão Dias, tio em primeiro grau de Marcelo Deda. Naquela década de 60, 50, os sergipanos iam muito estudar em Salvador. Ele foi estudar no Colégio Central da Bahia, que fica ali perto do Campo Grande. Aí disse que ele chegou lá, um professor, e muita gente de fora, adolescente, ele tinha 14, 15 anos. Aí um professorzinho de geografia, pequenininho, tampinha, botou o quadro do Brasil na parede e disse: você é de onde? O cara, eu sou de Uberaba, eu sou de Uberlândia, eu sou de Nanuque, Minas Gerais, eu sou de Juazeiro, de Petrolina. Aí quando chegou na hora dele, ele disse: eu sou de Simão Dias, em Sergipe. Aí o professorzinho foi lá e meteu o polegar em cima do nosso bumeranguezinho, né? Lá no mapa, arreliando de Sergipe. Aí ele disse essa frase, aí o professor disse: professor, Gilberto Amado, meu conterrâneo, disse que Sergipe é pequeno para não ofuscar a grandeza dos seus filhos. Aí a sala desabou. O que seria um bullying virou uma
uma exaltação Nossa. Ao nosso próximo desembargador, que ele ia virar desembargador. Ele era um adolescente. Isso que você falou do estado de Sergipe, assim, comparando com a Bahia, realmente a Bahia ela é enorme, não? Está geograficamente gigantesco o tamanho. Eu tenho, por exemplo, um primo que ele é caminhoneiro e ele é paulista, só que ele está morando em Luiz Eduardo Magalhães. Ele disse, olha, quando você estiver passando por Feira de No Santana... oeste baiano, ali é oeste. Quando você estiver passando por Feira de Santana, você me dá o toque que eu vou lá buscar. Só são 900 quilômetros de Feira de Santana... Veja, de Feira de Santana a Luiz Eduardo Magalhães, que já fica praticamente às portas de Goiás, de Brasília, por ali, né? Mais próximo, já é na divisa com Goiás. E veja que coisa, Rosendo. O Luiz Eduardo Magalhães era um povoado, era o maior povoado, nós estamos falando de povoado de São Mateus aqui, Sim. de Colônia 13, e do meu antigo povoado, era o maior povoado, era um grande povoado de Barreiras. E tinha um nome lindo, chamava-se Mimoso do Oeste. Mimoso do Oeste, era um lindo, nome bonito. Aí vai o danado do Luiz Eduardo Magalhães, né, na década de 90, e morre com aquele infarto dele. Sim. Um pai poderoso na Bahia, filho de ACM. Lógico, né? Aí bota o nome do município, transforma. Eu fico imaginando o gentílico de quem nasce em Luiz Eduardo Magalhães. Luiz né? Eduardo Magalhães. É Luiz Eduardo Magalhães, né? Magalhães? Pode ser. O quê? É o quê? Tem que se perguntar ao povo de lá, então. Quem nasce em Gararu é o quê? Gararuense. Gararu, que era o cacique. Fica, né? Pois é, fica até bem, né? É uma sonoridade boa. Com certeza. Mas nascer em Luiz Eduardo Magalhães, nada contra Luiz Eduardo Magalhães, mas é uma tragédia. E depois ele deu nome a um monumento da Bahia, que era o Aeroporto Internacional 2 de Julho. Passou a chamar Luiz Eduardo Magalhães. Depois mudaram. Hoje voltou a ser 2 de julho. Voltou a ser 2 de julho? Voltou. Aeroporto Internacional 2 de Que julho. era o nome realmente da data máxima, né, deles. Data máxima da Bahia. Que, na verdade, é uma data máxima seria do Brasil, mas no caso... Exatamente. Porque o 7 de setembro é o que ficou na história, mas no caso o 2 de julho, para a Bahia, é a data máxima do Brasil. A Bahia reagiu. Bom, Josaíto, Sim, mas... você começou... Como é que foi? Você nasceu enfim... Veja, eu nasci lá e vivi até os 19 anos. Os seus pais, o nome deles? Meu pai é José Machado Lima e Judite Oliveira Lima. Ele é um cidadão nascido em 7 de setembro. 7 de setembro. 7 de setembro aí, de 1928 e ela é do dia 22 de agosto de 36. Ambos falecidos. A minha mãe, Judite Oliveira Lima, ela faleceu agora, no dia 30 de agosto deste ano. Tem sim. menos de 2 meses, não é isso? Sim. Ela morava lá também? Ela morava em Várzea do Poço, ficou lá, né? Ele faleceu cedo, aos 67, e ela foi aos 89. Ela vinha para cá, para Caju, às vezes? Sempre, eu gostava muito de vir aqui, eu andava muito com ela na praia, ela nasceu lá é Chapada, lá tem 400 metros de altitude, está a 350 metros do mar. Aqui eu ia para Atalaia com ela gostava de botar os pés na água, era uma maravilha. E aí eu vou morar em Feira Santana aos 19 anos. Aí você sai de lá com 19 eu saí anos? com 19 anos. Eu tinha terminado o primeiro ano do ensino médio e fui fazer o segundo e o terceiro em Feira de Santana. Mas não era como gente de classe média. Fui filho de pobre, trabalhei no comércio no ano de 80, 81 e 82. Em abril de 83, eu fui vendedor de sapato, fui vendedor de motoneta, de moto, mobilete, bicicleta, móveis eletrodomésticos. Eu trabalhei, teve 3 empregos no comércio. Era um bom vendedor, nunca ganhei salário mínimo. Aí, em dezembro de 82, eu fiz vestibular para letras e passei na Universidade Estadual de Feira Santana. É uma universidade muito boa. E aí, naquele tempo, se pegava jornalista no laço. Eu ia estudar letras, mas era metido entre aspas, a intelectual, a letrado, só andava com romance debaixo do braço, curtia muito música, e um amigo meu me disse, você vai ser jornalista, vamos para o jornal. Esse amigo você ainda viu? Faleceu outro dia. Ele era assim, mais velho que eu, uns 4 ou 5 anos, mas ele morreu. Anchieta Nélia, quem eu devo a minha profissão. Aí a Anchieta diz, você vai trabalhar no Feira Hoje. Feira Hoje era o jornal da cidade daqui, falando em termos de diário. Se fosse comparar com o semanário, era o Sinforme, quando o Sinforme foi famoso. Eu comecei lá em abril de 83, de modo que eu faço 43 anos no próximo mês de abril. E eu comecei, Rosendo, como revisor.
43 anos já de jornalismo, de caminhar. Começou como revisor. Revisor. Aí, a sua formação, no caso jornalista, no caso letras, né? Eu vou chegar na formação de jornalista. Certo. Aí eu gostei tanto da coisa, eu fiquei 75 dias como revisor. Depois fui para a redação editar economia nacional e internacional, em material que vinha em agências. Eu copidescava aquilo tudo, botava título, escolhia foto, nós tínhamos o arquivo de fotografia. Fiquei mais outros 2 meses. Depois eu fui para a rua ser repórter de política. Veja que as coisas não são sem causa. Hoje eu tenho um portal de política, JL Política e Negócio. Eu boto em negócio para contemplar um pouco o mundo empresarial. A gente tem que pensar na empresa, no negócio, Sim, senão não sobrevive, né? Esse podcast aqui tem um grande patrocinador, deve ter, né? Se não tem, você em breve. trata de arranjar. Aqui da cultura, então. Quer dizer que você começou, no caso, revisor depois e repórter. Aí eu fui isso é tudo o ano de 83. Sim. Virou o semestre de 83, ali logo em agosto, por ali, julho, eu fui cobrir a Câmara Municipal de Feira de Santana como repórter. 1983. Reta final do regime militar. Isso, era João Batista Figueiredo. Já se clamava aquela questão da democracia. Mas ainda tinha muita tensão, sabe? Eu lembro que... Tinha censura lá no jornal? Muita. Eu fui cobrir uma festa de gari, uma confraternização de garis no Parque de Exposição de Feira de Santana. E lá, por um prato de comida, uma coisa com uma confusão, um soldado rachou a testa de um gari com a castetada e eu fui para o jornal. Um cara com 22 anos, você vê aquilo, o bofe incha, né? Eu fui para o jornal e fiz um editorial, um texto. Rapaz, eu fui chamado para responder um IPM, Inquérito Policial Militar. Lá em Feira de Santana? Na sede da Polícia Militar do Sergipe, né? Na Bahia, nesse caso? Desculpa, da Bahia. Lá em Salvador ou em Feira mesmo? Feira Santana. Feira Santana. Eu vim direto de Feira para Aracaju. Veja, aí eu nunca deixei política. Fiquei repórter de política até 1990. Eu acho bom esse fio de meada que você puxa, e agora eu gosto das histórias de memória. Eu passei no vestibular. Sim, aí eu cresci nesses 7 anos, até 1990, gostei do que estava fazendo. Trabalhei numa televisão durante quase 2 anos, a TV Subaé. Nós botamos a TV Subaé no dia 1º de julho de 1988. TV Subaé, que é a Globo, né? Filiada da Globo. Até hoje é filiada da Globo. Da Rede Bahia. Eu trabalhei na sucursal da Tribuna da Bahia, sempre paralelo ao Feira Hoje. Você sabe que jornalista não pode ter só. Não pode ter emprego só. É super explorado. Eu trabalhei na sucursal do Jornal da Bahia e o jornalismo me contaminou. Disse, eu quero ser um profissional de comunicação. Uhum. Casei em 87, tive filho. Aí eu estava um dia na TV Subaé, editando, na ilha de edição, chegou um rapaz, Enio Nascimento, ele era daqui de Sergipe, trabalhava na TV Subaé como editor de esporte, na TV, desculpa, Atalaia, e eu perguntei a ele, o Enio, ele é pastor evangélico. O Enio, e lá tem comunicação social? Tem uma faculdade à noite, era a UNIT. Liguei meu lugar. Em dezembro de 89, eu vim aqui fazer o vestibular e passei. Aqui na Faculdade de Tiradentes, aqui na Rua Lagarto. Era FITES ainda, né? FITES, né? Faculdade de Integração de Tiradentes, aqui na Rua Simão Dias, Lagarto. Rua Lagarto. É. Eu passei e eu me mudei para cá num dia histórico. Você era menino, mas há de lembrar. Eu me mudei para cá no dia 15 de março de 1990. Era dia da posse de Collor. 15 de março de 1990, posse do Fernando Collor. Vou até um pouquinho antes, veja, Zé, que eu sempre falo que história, né? História por história. Isso. Eu me lembro, eu tenho essa visão até hoje. Você tem quantos anos? Eu estou com 44, mas eu tenho essa visão até hoje. Você tinha 15 anos. Eu tenho essa visão até hoje, sabe que data? 17 de dezembro de 89. O que é que aconteceu? Segundo turno. Segundo turno, exatamente. Lula e Collor. Eu lembro dessa data, sabe por quê? Daquele debate doido. Eu vi meus pais votando. Porque assim, criança, naquela época, se hoje em dia a criança é curiosa com urna eletrônica, imagina naquela época saber o que é votar. Por 2 motivos. Eu que, claro... E talvez já fosse o radialista dentro aquela de você, curiosidade, já fosse de o jornalista saber. ali. E outro ponto interessante, aí eu volto a falar da democracia, meus pais que passaram anos sem escolher. Porque aquela questão, Sim, interior, era ditadura. Você voltou para a ditadura. Eles voltaram de Aracaju, não tinham título na época de eleitor, eles voltaram a ter título aqui em Aracaju. Sim, eles votaram, eu me lembro muito bem, eles votaram ali no CSU da Rua Lagoas. E naquela época era permitido, viu, gente? Hoje em dia, assim, não é permitido. Na Rua Lagoas, a gente voltando para casa, eles me pegando no braço, e aí
De um lado da rua, lado direito, era uma torcida para o Collor e do lado esquerdo era de Lula. Quando a gente passava, as pessoas passavam, votou em quem? Boca de urna. Lula. Ah! Hoje em dia isso não é permitido. Mas naquela época era natural, porque foi a primeira eleição, né, José? Eu me lembro, você chegou nessa data e eu me lembro dessa data, 17 de dezembro, no caso, por conta da eleição. Na época eu tinha 8 anos. 8 anos. 8 anos quando você chegou Antes aqui. de estar aqui, eu cobri essa campanha na Bahia. Eu fui a comício em Juazeiro e Petrolina. Eu entrevistei Lula, entrevistei Fernando Collor de Mello, entrevistei Ulisses, entrevistei Domingos Afif. Domingos, eu entrevistei, salvo engano, Enéas, acho que ele em 90. Tudo isso na Bahia. E isso lá, antes de chegar para cá. Eu venho para cá em 90. Aí eu já estou falando da posse, no dia 15 de março. Antigamente era a posse dos presidentes. Era a posse de Fernando Collor de Mello e o dia fatídico em que Zélia Cardoso de Mello, que não era parente de Collor, confiscou a poupança brasileira. Eu me lembro que na época foi tenso. Aí, onde é que eu entro nisso? Eu entro já aqui como repórter. Eu cheguei como repórter da sucursal da Tribuna da Bahia, que tinha uma correspondência aqui, que ficava lá na rua de Itabaiana, lá em cima, na boca da Praça do Bias Barreto. E eu já vim acertado para trabalhar, Rosendo, no jornal de Nazário Pimentel, que era o jornal de Sergipe. Nazário, eu lembro, jornal de Sergipe. Era um jornal bom, gostoso. Jornal de Sergipe. Cujo editor era Gilvan Manuel. Eu ainda lembro até hoje. Que hoje é de todo dia. O comercial. Notícia quente de manhã, cedinho. Você lembra? Jornal de Sergipe. Eu lembro, era um jingle que passava em rádio, né? ou televisão, não me lembro. Notícia quente de manhã, cedinho. Jornal de Sergipe. Era isso. Nossa, legal. Caramba, eu fui longe agora. Foi. Eu não lembro desse jingle, eu trabalhei no jornal, mas não lembro. Talvez é porque... Notícia quente de manhã cedinho. Como você é muito ligado à rádio, você desde sempre é no rádio, não? Quando eu comecei, na verdade, era até uma conversa que eu ia puxar mais no fundo. Não foi assim, rádio, eu comecei. Mas eu também tive o início... Você passou pelo Sinforme? Do jornalismo. Eu passei por quem, isso, né? Isso. Um mês. Eu fiquei um mês no público do Sinforme. Talvez o José não se lembre. Mas eu lembro. Mas foi o orientador está aqui na minha frente. Viu? Porque o Sinforme tinha um turnover, que é a entrada e saída de jornalista muito alto. Sim. Era um negócio muito chato. Isso não é bom para empresa nenhuma. Ela tinha um nível muito alto. Mas aí, antes de falar do Sinforme, o Jornal do Sergipe você teve? Mas veja, a gente não perdeu o fio da meada. Aí eu fico lá no Jornal do Sergipe... Eu cheguei aqui no dia 15 de março e eu comecei lá no dia 2 de abril. Sim. Dia 2 de abril, para não ser 1º de abril, 2 de abril. Primeiro não sei se não foi. Dia 1º de abril é dia de nascimento de Suquita, não pode ser. Né? Uma coincidência chata. Brincadeira com Suquita é gente boa. Aí eu entrei lá e fiquei paralelo à sucursal da Tribuna da Bahia e ao Jornal de Sergipe. Foi quando começou a campanha contra a minha pessoa, dizendo que eu era charlatão. Por que eu era charlatão? Porque eu tinha um registro de Feira Santana, mas não era um registro, era provisório, era provisionamento. Sim. Mas eu estava aqui para fazer comunicação. E quando começa a pancadaria contra a minha pessoa, eu já estou no 5º período de comunicação, de um curso de 9. Naquela época era 9, acho que hoje é 8. 8 são 8. Mas era 9. Na minha época já era 8 períodos. Você já foi 8. Você é um adolescente. Aí começou aquela pirraça tal, e Nazário, que era dono, me chama e diz: olha, Baiano, a gente gosta muito do seu trabalho, mas eu estou tomando multas pesadas. Em valores de hoje era 20 mil, 12, 15. Nossa, muito caro, né? A gente vai afastar você. Ele me demitiu, eu fiquei fazendo trabalhos de assessorias por aí, e eu começo também em abril parece que me persegue, eu começo em abril no Sinforme. O Sinforme que ele já tinha uma que história era vizinho, né? A você aqui do lado, né? O editor era César Gama. O César me encontra na rua e diz... Eu dava muita manchete do jornal de Sergipe, textos meus, matérias minhas. Eu ia a muito evento, tal. Aí um dia ele me disse: rapaz, eu sabia que está acontecendo uma coisa nova em Sergipe. É você, né? Então, César é um cara muito estranho, mas ele reconheceu. E quando eu estou demitido como charlatão, eles me contratam. O Sinforme. Entre aspas, dizendo que era redator comercial, mas não era, eu era um cara da redação. Eu fiquei no Sinforme de abril de 93
até dezembro de 94, quando eu termino o curso. Sim. Fiquei sem registro. Mas eu agradeço muito ao convite que foi feito por César e agradeço muito a transigência do Bonfim de me acolher. Eu era repórter e tinha muita vivência na parte comercial, dava sugestão, eles gostavam do meu trabalho. Tanto é que quando chega em fevereiro de 96, que o pau quebra com César Gama e Bonfim, a relação deles azeda, Bonfim demite César. Eles ficaram 11 meses assim, turrados um com o outro, né? Testando um ao outro, e eu sempre ali no meio, dizendo, rapaz, faça as pazes, isso não é bom para a gente. O Sinforme, naquela época, Rosendo, pagava 3 pisos a um jornalista, era uma coisa absurda. Ninguém pagava. Até hoje não tem jornal pagando. Não tem mais nem jornal, quanto mais pagando. Pagando 3 pisos. No jornalismo em si... Não tem nenhuma emissora de rádio, Sérgio, que paga 3 pisos a um profissional. Não. Possivelmente nem o âncora. Um piso hoje é 2.506. Eu sei porque eu pago hoje como gestor do portal de Tele Política. 2.500 vezes 3 dá 7.500. R$ 7.500. Aí, esse valor, se você trabalha em 3 lugares, vai lá, né? Exato. E Bonfim pagava isso a gente. Aí, como ele estava brigado com o César, ele pagava 2 na carteira e 1 por fora. Ele pegou o por fora e pagava apenas 30% do por fora, 70% ele cortou. O meu interesse é que os dois se entendessem. E não entendeu, quebrou o pau dentro e ele me chama para ser o diretor de jornalismo, ser o editor. O César, o Bonfim, no caso. Digo, gente, Bonfim. Aí tinha uma tradição no Sinforme muito feia e chata. César Gama assinava o editorial. Sim. Ninguém assina editorial, em jornal nenhum do mundo. O editorial é a opinião do jornal. Sim. Aí tinha aquele espaço ao lateral do editorial, que era um espaço chamado Se Informando, que era para falar sobre buraco de rua, queixa de gente. Mas eu já estava dominando aquilo, eu invadi aquilo e comecei a botar notinha política. Porque lá, durante 7 anos no Feira Hoje, eu tinha uma coluna chamada Etc e Tal, que eu botava nota de miudinha, como era o periscópio do jornal de Sergipe. Né? Aí, Bonfim aceita que eu fique com o Etc e Tal, com o Se Informando, assinei, era Josailton, e tanto é que eu saí lá no dia 13 de abril, olha, abril de novo. De novo, abril está na sua vida. Né? Abril é uma coisa terrível. 13 de abril de 2015 eu fui demitido do Sinforme, não pedi demissão. O jornal começou a cair, eles disseram que não tinha como me pagar, que era bom, eu já não ganhava mais 3 pisos, já ganhava um bocado de piso, né? E aí assinei durante aquele período em que eu entrei como editor, até ali o espaço Se Informando. Era de responsabilidade minha. Você lembra aquela coluna, né? Lembro. Eu era assinante do Se Informa. E fiquei lá durante 21 anos. Eu acho que você não tem isso de rádio cultura. Não, de rádio, aqui na cultura, só na cultura eu já vou para 11. Pois é. E você sabe que 11 diante de 21 é menos 10. É muito tempo que você tem aqui. É muito tempo. Foi um período. Aí você há de me perguntar, do jeito que você é curioso, e você foi feliz por lá, tal? Eu diria a você, Rosendo, que sim. Ninguém fica 21 anos. Eu aprontei muito no Sinforme. Aliás, o Sinforme ele foi um grande jornal. Assim, claro, com todo respeito a todos os demais, né? O da cidade, que também já foi assinante, jornal Correio de Sergipe, Jornal do Dia, todos eles. E lembrando também outro que fez uma história muito grande, Gazeta de Sergipe, que foi outro grande nome, né, do jornalista Orlando Dantas, foi o fundador. Mas assim, o Sinforme ele fez uma marca, não só pela questão de ser semanal, mas pela questão das notícias. Muita gente achava espetacular, sensacionalista. Mas assim, isso meio que estremeceu as bases, né, José? Eu acho que Sergipe, você não pode negar, tem uma tradição de boa imprensa, de bom jornalismo impresso, de bom rádio, mas estava num momento meio sonolento. E o Sinforme, e isso você deve muito a César Gama, chegou arregaçando as coisas, naquelas manchetes pesadas de polícia. Eu lembro de uma, Rosendo, que era assim: a justiça sergipana é pior do que o cocô do cavalo do bandido. Olha só. Mas isso aí foi o que o Sinforme colocou? Na gestão César, né? Tá. Botou isso no manchete? A justiça sergipana é pior do que o cocô do cavalo do bandido. Quando eu chego, eu tentei dar uma conotação melhor. Eu tinha uma outra tradição, eu tinha já respeito por política. Eu empenei o jornal um pouco para a política, mas continuamos com aquela pancadaria de polícia.
de denúncia, de apurar, de investigar escândalo. Pelo Sinforme passaram bons jornalistas que me ajudaram. Não fiz nada daquilo sozinho. Ganhei bons prêmios lá. Eu ganhei o grande prêmio Banco do Brasil com aquela manchete da TV Laranja, TV que Laranja, André sim. Barros teria comprado a Atalaia News de Walter Franco, uma TV por assinatura, e pago os 90... As 100 primeiras notas fiscais que saíram, 93 foram da SECOM, e ele era secretário de comunicação da época, de Albano Franco. Então, foi um período que eu reputo muito significativo. É claro que ele sempre teve oposição, se informe. Tinha jornalistas classudos que diziam que ele só se via para vender pinico, porque ele era um classificado também. É isso que eu ia falar. Ele surgiu como classificado, não foi somente como notícia. Não, né? não, ele surge como classificado. Ou seja, a notícia ele é meio incrementado e vai dominando isso. É claro, junto com os classificados, né? Esse primeiro incremento do que você fala foi dado exatamente por César Gama. Sim. Ele chegou lá e foi botando aquelas manchas de jornalismo na primeira página, depois foi para dentro, e foi crescendo. Teve um momento que o Sinforme tinha 30 jornalistas sob minha gestão. Ou seja, ele só tinha realmente os anúncios, mas depois é que foi... Não, então, sim, sim. Aí teve até o Caderno Líder, né, que eu me lembro, né? Veja, Caderno de esportes, né? a sua memória remete a isso. Aqui vizinho a você, aqui na Sim. Simão Dias, ele existiu com um caderno só, aquele tabloidezinho, Tabloide, Standard. isso, é. Comparado com Standard, Não, o Standard é o grande, É o comparado grande, com é o tabloide, Standard. é. Aquele tabloidezinho. Ainda aqui, em 97, a gente fundou o Caderno Município. Eu lembro, municípios. Nós Se lançamos informa esse municípios. caderno em Itabaiana. O primeiro editor foi o jornalista Gilson Souza. Isso é 97. Em 98, 99, 2000, o Antônio Bonfim compra um equipamento moderno, uma impressora. E aí a gente abre o jornal para Standard, e ele vem o Caderno 1, ele vem o Caderno de Cultura, Caderno de Emprego, Caderno de Imóveis. Economia, de Imóveis, de Veículos, Olho Vivo. Olho Vivo também, E né? depois fundamos Líder, acho que chegamos a ter 8 cadernos. Era uma coisa... O Sinforme chegou a ter edição com 160, 180 páginas. O Sinforme tinha 7 a 8 mil anúncios classificados por edição. Em termos de classificado, o Sinforme ele era Foi o significativo. top, eu acredito, de Sergipe, né? Eu estou dizendo a você que chegou um momento que ele chegou a ter 30 Jornalistas. jornalistas. Outra coisa, ele chegou a tirar, que nunca nenhum jornal tirou, 22.800 exemplares. 22 mil exemplares. Ali no final da década de 90. Eu creio que você tem a curiosidade de saber, mas por que um jornal com essa performance, com esse acolhimento, com esse aceite, ele vai à falência, né? Essa é uma pergunta. Você acredita que, assim, essa questão de redes sociais, da internet, porque, assim, o Sinforme ele também tinha a parte online, né? Que, na verdade, tem um nome Sinforme hoje online, mas não é do mesmo grupo, claro, já é outro nome. Mas, assim, junto... Aliás, todos os jornais, né, Joséito? Jornal da Cidade, Jornal da Cidade Net, Correio de Sergipe, todos tinha... Mas, assim, será que foi isso também? Essencialmente isso. E aí você está tocando num assunto sério. A mídia foi migrando para a internet e o Sinforme foi desligando-se dessa possibilidade. Ali na década de 90, 2000 e até 2009, durante uns 5 ou 6 anos, o Sinforme lançou o Sinforme Online, ainda sob o domínio da família Bonfim. Uhum. Lembro-me como hoje que numa sexta-feira, Bonfim me chama à sala dele e diz: diretor, chegou lá, estava ele, Alisson, Adriano, e ele diz: diretor, segunda-feira você confirma a seus colegas, já eram 5 a 6 do Sinforme Online, que segunda-feira não tem mais Sinforme Online. Eu tomei um susto, porque eu era diretor de jornalismo e eu achava que devia ter sido discutido isso. Mas, assim, eu queria cortar Por quê? do nada. Por quê? Essa por quê? Tá aí Sim. a sua pergunta. É. Por quê? Por quê, José? Nós já fomos 22.800 e hoje estamos com 17. A continha simples é menos 5.800 exemplares. Por conta da questão Caindo, da tiragem do impresso. Na visão deles, aquilo seria a morte do Sinforme. Mas veja, numa visão de gestor mais atento, seria uma morte e um renascimento ao mesmo tempo. Eles, em vez de pegar isso, dizem: então vamos investir no online, vamos acompanhar, vamos migrando aos poucos o classificado para o online. Eles preferiram lacrar.
O online. Como se dissesse, não, se eu jogar o sofá fora, o cara que pega a mulher traindo na sala e joga o sofá fora achando que vai curar a dor dele, eu vou resolver o problema. Ele não resolveu. Ele fechou o online, mas chegou o LX, roubou o classificado. Muita gente começou a sair de redação de jornal e montar seus blogs, seus sites. Quando eles foram ver, quando eles me demitiram em 2015, o jornal estava com 12, 13 mil exemplares. Isso é 2015. Em 2018, eles fecharam com 2.500. Porque foi caindo. Porque nessa época só tinha o impresso, não tinha mais... Ele já não tinha mais o online. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Num dado momento, a Folha de São Paulo chegou a ter, Rosendo, 1,5 milhão de tiragem de exemplares aos domingos. Hoje ele deve ter uns 200, uns 300. E tinha ali 400, 350, 600 mil por dia. Hoje a Folha de São Paulo tira pouquinho, aqueles do domingo caiu para 300, mas ele tem 10 milhões de assinantes no online, no UOL. Sim. Isso é sabedoria. Eu sou um deles. Eu passei, desde que eu cheguei aqui em Sergipe, porque eu assinava a Folha de São Paulo, recebendo o pacotão em casa. Sim. Eu adoro jornal impresso. Se eu pudesse ter em casa, eu teria. E lembrando que o jornal, na época, o jornal de fora de Sergipe, né, no caso o Globo, chegava no período da tarde, né? Da tarde, porque assim, tinha que vir de voo, avião, não é aquela questão do jornal daqui ou da cidade, que já da madrugada já chegava esse informe. Não, nesse caso, você recebia tarde, né? Eu recebia no final da tarde a Folha de São Paulo, mas achava ótimo, porque era um jornal bonito, gostoso, bem feito. Eu gosto dele até hoje. O que eu fiz? Quando chegou a pandemia, antes da pandemia, acho que em 2019, começo mesmo de 2020, eu estava vendo que eles me entregavam 5, 6 jornais na sexta-feira. Aí não compensa, né, cara? Aquela jornal em casa amontoado. Eu desassinei. Eu não esqueço nunca o quanto eu pagava por semana, por mês. Eu pagava R$175 para ter a Folha de São Paulo em casa. Desassinei e assinei por R$33 ele online. Na minha casa todo mundo lê a Folha online hoje. Não polui, não tem aquele fardo de jornal dentro de casa. Vem informação para tudo quanto é coisa. Eu sei que ele continua impresso. Eu estive em São Paulo agora, no mês de junho. Sim. E cheguei na Avenida Paulista, entrei numa banca e me deparei com o jornal Folha de São Paulo impresso que eu nunca mais tinha visto. Tomei um susto. Ele deixou de ser standard para virar Berliner. O Berliner é aquele mais enxutinho. Sim. Ele nem é tabloide e nem é standard. O standard é aquele grandão, o tabloide é o curtinho, o Berliner é assim, pouquinho maior. Aí eu disse a um rapaz, um senhor da banca, gente, tá assim. Ele disse, veja que o senhor nunca mais viu essa folha, porque tem tempo que tá... Aí eu cheguei em casa, fui pesquisar. Ele passou a ser Berliner em setembro de 2024. Nós estamos em 2025, agora tem um ano e pouco, entendeu? Um ano e pouco. Mas eu não tinha conhecimento disso, eu não vi. Mesmo sendo assinante... Sim. Porque quando você entra na plataforma do jornal online, está lá a opção de ele impresso. Mas você não está sabendo se aquilo é pequeno ou grande, porque no tablet, no celular ou no computador, mas você não tem essa noção. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quem foi inteligente mudou e sobreviveu. E seguiu, e pegou o público. Você acha que o impresso ele vai ter uma data assim de... final, fim. Eu acho que já teve. Já tem grandes jornais do mundo que não tem mais a visão. Ou seja, mas os que ainda estão mantendo é porque a questão do público. A Globo insiste, mas é porque a Globo tem e faz muito pelo jornal Globo, porque tem uma grande mãe, que é a TV Globo. E está fazendo 100 anos agora o Grupo, né? A Grupo Folha, é bonito o que ele faz, mas eles têm uma TV Folha interna hoje, eles têm uma editora Folha. Eles têm o online, que é vivíssimo, entendeu? Então, eles estão mantendo... Agora, veja, se o Sinforme tivesse mantido, avançado no online, e crescido, expandido, tivesse hoje 250 mil sergipanos pagando R$5 para a família Bonfim, e tivesse tirando 3 mil exemplares para mandar para velhos como Rosendo Aragão e José Hilton Lima... estaria ótimo, entendeu, cara? Ele teria sobrevivido a isso. Mas eles não tiveram essa perspectiva. A sua pergunta eu respondo dizendo que, para mim, ele já é morto, o jornal online, do modo geral. O jornal impresso. Isso não só um ou outro, no geral, no básico. Eu deixo o jornal em 2015, abril de 2015. Eu fiquei ali, mamparrando, conversando, boiando, como diz o outro. Aí chega 1º de fevereiro de 2017...
inclusive estimulado por Vicente Trípode, que era aquele gordinho que era do Comercial do Sem Fome, eu fundo o JL Política. Eu vivo com o JL Política hoje. O JL Política surgiu em 2000 e... De 1º de fevereiro de 2017. Olha, Ele vai fazer eu 10 faço anos. aniversário de dia 2 de fevereiro, aqui na Rádio Cultura. 2 de fevereiro, é próximo, tá vendo? Coincidência boa. Então, dia de 2017. É 1º de fevereiro de 2017. Nós vamos fazer 10 anos em 2027. Eu vou fazer 8 anos ainda. Sim. Entendeu, cara? Exatamente. E estou vivendo bem. Eu gero emprego para mim, gero emprego para Daniel, gero emprego para Cláudio, gero emprego para Tatiane Mello. Daniel e Tati são 2 jornalistas. Cláudio é vendedor. Sim. Né? Alguns você já trabalhou no Sinfome. Daniel, acho Daniel que... trabalhou, Daniel Soares trabalhou. Sim, sim. Até Grande recentemente. Daniel, um abraço para você, viu? Gente boa, um rapaz criativo. Até recentemente era a Maria Tereza, que era diretora comercial. Ele foi para lá para ser o gestor comercial do portal. Eu tenho hoje uns 14 colaboradores com textos bons. Eu tenho uma audiência boa. O portal é bem querido, as pessoas acolhem. Eu tenho um mix de anunciantes que passa de 20. Sabe? Eles são cordiais, eles acham que seus produtos anunciados lá dão retorno, que suas plataformas de política dão certo. Então, eu acho que a comunicação online é a comunicação que veio para ficar, entendeu, Rosendo? Ela não tá de brincadeira. Ela veio para marcar um período e é o futuro. Ou seja, como você falou, se as pessoas tiverem, assim, nessas mídias tradicionais, tiverem o cuidado de segurar e ir aos pouquinhos migrando, segura tranquilamente. Segura, você vê que a Rede Globo, a TV Globo, por exemplo, ela fica criando aqueles streaming, criando conteúdos paralelos para botar na internet, mas ela está lá vivinha, com as novelinhas dela. Exatamente. O Jornal Nacional, que perdeu muito em audiência, mais ativo. Mas ainda segue líder, apesar de todo a concorrência. Essa nação sua é uma nação complexa, é uma nação que você tem 30% de analfabeto institucional. As pessoas não vão ter acesso à internet, Claro. não vão ler, não tem nem mecanismo de... Mas todo mundo tem uma televisãozinha em casa. Pois é. E assiste, e sintoniza, e gosta do que está vendo. Então, eu acho que tem espaço. E talvez esse universo do impresso possa sobreviver. Assim, tipo, como algo esotérico, como algo exótico. Exotérico não, exótico. Que o cara diz, mas rapaz, tem um jornal em São Paulo que tem 200 anos, né? Está lá, impresso. Natural. José, outra coisa que você falou dessa questão de manter-se, né? Eu me lembro agora do caso, chamam de case, né? Da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Comparado com a Rádio Globo, Sim. você já deve ouvir de rádio também. A Rádio Globo, até pelo menos há algum tempo atrás, era a maior audiência do Brasil. Né? Inegável no futebol, enfim. Mas ela perdeu espaço. Perdeu? Por conta de quê? Disso, de querer, por exemplo... eu sempre falo desse caso, né, que, por exemplo, quando a Rádio Globo ela migrou para o FM, né, que as AMs elas foram morrendo, enfim, teve essa questão de dizer, olha, vamos rejuvenescer o rádio. Mas vamos colocar quem? Atores de novela, um público mais jovem. Mas, veja, isso não funcionou. Sim. O que é que a Rádio Tupi fez? Eles já tinham FM, eles apenas... O mesmo sinal que tinha da AM e da FM, eles seguraram o público deles. Sim. Foram segurando. Quando encerrou o AM, simplesmente eles fizeram o quê? Já estavam com o público deles. Está todo mundo arranchado. E mais ainda, eles pegaram o público da Rádio Globo e puxaram para eles. Perfeito. Eu achei essa ideia da Rádio Tupi perfeita. Porque, veja, não é porque você vai mudar para o AM, tudo bem que o AM lá nos anos 70, a FM, nos anos 70 e 80, era uma coisa jovem. Era musical. Hoje não tem hoje, rádio hoje não existe mais essa questão, olha, FM é só música. Não, FM é jornalismo, FM tem tudo. Mas assim, a Tupi, ela segurou o público dela, diferente da Globo, que infelizmente... Quem é que eu falo de Rádio Globo? O Globo não, CBN agora. Globo sumiu. Mesmo porque a Rádio Globo, eu era menino lá em Várzea do Poço e eu via programas de noite na Rádio Globo, na Rádio Nacional. Ela era uma coisa muito exclusivista. Hoje, o rádio cresceu muito em Sergipe. Você tem 100 emissoras de rádio em Sergipe, você tem 1 milhão na Bahia. Então, o rádio virou, como muito da internet também, um fenômeno local. Sim. Aqui, em Sergipe, o cara está lá acompanhando o Adilberto, no blog dele, Josailton Lima, Cláudio Nunes, Brainer, porque a comunicação local ainda tem preponderância. Tem coisas que acontecem, Rosendo. Eu costumo dizer o seguinte, eu fundei um portal
E, para mim, um vereador de São Mateus tem mais valor do que um senador de São Paulo. Porque eu sou sergipano, no sentido da notícia. Eu quero notícia de Sergipe. Eu não vou deixar de dar notícia. O Lula foi beijar a mão do Papa esta semana. Eu dei com atraso de quase 12 horas, mas eu dei, porque é importante. A primeira visita do presidente brasileiro ao Papa Leão, fantástico. Os dois se entenderam bem, convidou para a COP, convidou para visitar o Brasil, ficou de acertar uma data. Eu acho que você tem que fomentar a notícia, apesar dessa informação do Papa e de Lula, você tem que fomentar muito a notícia local. Para mim, vale mais uma notícia de promoção sua, de Rosendo Aragão, o Ribeiro. Vai chorar famoso. Do que de um radialista de São Paulo. Porque as pessoas conhecem Rosendo em Sergipe e não conhecem o cara de São Paulo. Esse é um grave problema, por exemplo, de algumas rádios em rede. Não são todas, é claro, mas rádios em rede. Eu não gosto de rádio em rede. Fica muito nacionalizado, fica muito fora da realidade. Você acha que o rádio, assim... Uma perguntinha. Eu gosto do rádio em rede quando é música, só música. Você, por exemplo, nunca pensou em entrar no meio do rádio, não? Ou sua área só foi impresso e televisão, no caso da Bahia? Eu pulei um dado importante aqui da minha vida, nessa conversa nossa. Você já teve em rádio, então? Naquela briga de me chamar de charlatão, quando o Nazário me demite, e eu fiquei ali, como é que eu vou viver? Eu tenho um filho nascido e um na barriga, que é o Murilo, que nasce em dezembro de 93. Eu corri para Itabuna, naquela safra de sergipanos que ia para Itabuna fazer curso. Certo. E lá, em 2 finais de semana, eu fiz o curso. Eu sou um radialista baiano de número tano. Eu tenho o DRT da Bahia de rádio, porque eu fiz o curso lá em Itabuna. Eu nunca exercitei, não tem ninguém nesse país, tanto faz ter 64 como eu, quanto 18, que não tem um pé no rádio. Você é refém do rádio. Sou, totalmente. Não é? Já tive assim, a gente faz televisão aqui na cultura, aqui na web, né? Enfim. Sim, mas você pensa em rádio. Mas é rádio. O rádio, assim, já fiz aquele 1 mês. Não, o menininho lá de São Mateus, que é da família, ele tem o pai tem um rádio em casa, ele ouve rádio. Todo mundo depende de rádio. Eu fui criado ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia. Grande Rádio Sociedade da Bahia. Eu lembro. Sociedade Excelsior era um grande. Eu ainda lembro hoje, Rosendo, de um bordão de Nilton Moura Costa, de 1973, 71, 72. Ele, inclusive, virou, como Gilmar Carvalho, virou um deputado estadual. Nilton Moura Costa dizia: Nilton Moura Costa, não esmoreça, levanta a cabeça, para frente é que se anda. Era o bordão dele na rádio. Aquela conversaria, dava notícia de política, de economia, de acidente, de polícia. E minha família toda ouvindo. Eu guardei o bordão até hoje. Nilton Moura Costa, que morreu de acidente de carro depois, mas foi deputado estadual. O que eu estou dizendo com isso é que o rádio é uma instituição sagrada. Meu pai viajava muito para Minas Gerais, ele negociava. Ele levava fumo de rolo para vender em Nanuque, aquela região ali, e voltava com café em grão. Sim. 15, 10, 20 sacas de café em grão de 60 quilos. E nós ficávamos em Vaz do Poço com medo, né, o coração na mão, com medo de quê? De acidente. E a gente ouvia a Rádio Sociedade da Bahia para ver os acidentes na BR-101 e na 116. Assim como dissesse, o pai vai morrer hoje. Mas tinha notícia, quando chegava notícia de que a gente não ouviu direito, que o rádio dava notícia de um grande acidente, de um caminhão que virou, bateu com um ônibus. A gente ficava naquela expectativa de chegar essa notícia. Graças a Deus nunca chegou. Mas o que eu estou dizendo isso é que o rádio é um veículo importante. Você acha que as grandes companhias daqui deixam de anunciar no rádio? Jamais. Não deixa. Porque, assim, até nesta emissora que você faz, que é uma emissora cristã, que não se incomoda muito em ser comercial. Eu acho que hoje ela está aberta, ela já aceita comercial. Ela tem, sim, essa parte comercial, tem essa parceria, enfim. Porque o rádio, né, com todo respeito assim, às redes sociais, muita gente dizia, né, José, que olha, a televisão chegou, o rádio já está com os dias contados. E o rádio foi entrando. Lembro disso. Tanto é que o rádio, veja, a televisão, aliás, ela foi composta de pessoas que eram do rádio. Exatamente. Aí veio a questão, olha, o rádio agora está em FM, beleza. A internet está chegando aí, a rádio vai morrer. Pelo contrário, o rádio está disparando cada vez mais. Agora, é claro, né? Aqui dentro também. Sabe por quê, Rodrigo? Porque o rádio está a serviço de uma coisa fantástica. O rádio está a serviço da comunicação humana. Sim. Se tem uma coisa que nunca vai morrer, é a comunicação humana.
O jornal impresso pode desaparecer, o papiro desapareceu, a escrita na telha desapareceu, mas a comunicação que eles fizeram lá continua viva. Você tem que anunciar. Alguém nasceu, alguém morreu, alguém ganhou, alguém perdeu. Emissor, receptor, né? Aquela questão. Essa coisa, e vai sobreviver bem a figura que tratar disso. Eu sou quase um analfabeto institucional e digital. Eu vim para a internet e tem pessoas que me seguram, mas eu sei o que é a mensagem. Eu sei o que é a comunicação. Muita gente diz por aí, desculpa a imodéstia que eu vou revelar, que eu sou um bom jornalista. Por quê? Porque eu trato o signo linguístico bem. Eu estou preocupado em dar uma notícia com Rosendo Aragão e não chamar ele de Rosendo Ribeiro, na piada que eu faço com você de chamar de Rosendinho Ribeiro, que foi deputado, que é o avô de Agostinho Ribeiro. Sim, avô de Agostinho. Né? Você tem que se preocupar, e nós estamos vivendo um momento muito triste, um momento ideológico, né? De direita e esquerda, tudo... conflagrado, está todo mundo em guerra. Então, nesse cenário, está mais difícil ser jornalista nesse caso? Porque naquela época do Collor e Lula, já tinha. Mas assim, não era uma coisa pior do que hoje, né? O ser humano sempre brigou. Pelo poder. Por tudo. Nós gostamos de guerra. Uma informação básica elementar no nosso código humano de origem, nós éramos 4 e matamos um no começo, cara. Não é? Sim. Adão é pai de Caim e Abel, e um mata o outro com inveja. Porque Deus vai lá e homenageia um, e o outro vai lá e mata. O ser humano é um ser conflagrado sempre, brigão. Aí, quando eu fui fundar esse portal, Rosendo, eu estava assim, com medo da pinóia. Dilma cai em 2015, ou 16, no impeachment, 16. Temer assume aquela briga todinha, a direita surgindo, Bolsonaro chegando, e Bolsonaro se faz presidente em 2018. Um ódio do cão. Todo mundo chamando o outro de filho da mãe, e brigando com o outro. Digo, eu vou fazer um jornalismo. De que modo nesse contexto? Tanto é que eu sou até criticado. Tem gente que diz, mas você era violento, não se informa, era crítico, jogava pedra em todo mundo, agora você está passivo. Isso foi deliberado, isso foi de propósito. Eu não podia chegar a montar um portal a serviço das minhas ideologias. Tem gente que acha que eu sou esquerdopata. Os caras que são de direita acham que eu sou de esquerda. Os caras de esquerda acham que eu sou de direita. E eu fico nesse lance... Dá até vontade de rir, né? Você já nesse meio todo. Eu vi uma expressão outro dia de um dos rapazes lá, dos 3 donos da Globo, eles diziam, nos acusam, todo mundo que é de direita nos acusa de ser de esquerda. Todo mundo que é de esquerda nos acusa de ser de direita. Se você está sendo acusado nessa direção, você está fazendo a sua coisa certa. Porque se tem uma coisa que eu tenho convicção, é de que quem comunica deve ter o máximo de isenção possível. Eu tenho o meu lado. Eu tenho minha bandeira. Mas eu não posso, de modo e em hipótese alguma, levantar isso para noticiar. Por exemplo, se o cara é bolsonarista, ele não fala no meu portal. Fala. A fala é dele. Não é minha, sua, né? Não é minha. Se o cara é petista, não fala no meu portal. Fala. A fala é dele, não é minha. Eu acho que quem pensa assim termina oferecendo um serviço minimamente. Para boa parte das pessoas, eu passo um equilíbrio. Para outras, não. Eu sou um extremado, que eu tenho... Mas o que eu quero dizer é que eu fui muito mais quando eu era no Sinfônico. Eu via sempre erro em tudo. E não é tudo que tem erro. Tem uma história que você conhece como cidadão e como comunicador, a partir de um ditado popular que diz que onde há fumaça, há fogo. Sim. Eu aprendi, Rosendo, que na comunicação social nem sempre onde há fumaça, há fogo. Porque tem muita gente botando fogo no que não existe. E vou lhe dar um exemplo. Marcelo Deda, governador de Sergipe, primeiro mandato, pai de 2 filhos, um recém-nascido e outro filho de 5, 6 anos, o João Marcelo. Um dia um sujeito da vida política de Sergipe me liga e diz, olha, apure, investigue que Marcelo Deda comprou uma fazenda em Simão-Dia, porque João Marcelo é doido por cavalo. Eu conhecia Marcelo Deda, eu conhecia de mesa de bar, do dia a dia, mas rapaz, Marcelo Deda morava ali perto da OAB, num predinho ali, depois ele saiu para a radialista Santo Santana, o segmento da Silvio Teixeira, lá no Jardim. Aí, mas rapaz, César, o Deda usa um carro 2000, com 8 anos de vida, está pagando um apartamento, porque ele vai comprar uma fazenda. Disse, apure, rapaz. O cara ficou me insistindo, me acossando. Um dia, só por descarrego de confiança, de consciência, eu liguei para Oliveira Júnior. Aí Oliveira Júnior disse, mas José, o Deda aí me explicou tudo isso que eu estou dizendo aqui, que tinha isso, a dificuldade.
Aí o cara disse, cadê, rapaz? Ele disse, rapaz, não tem isso. Ele disse, você é chapa branca. Porque ele queria que eu assumisse uma informação de boatista, uma boataria, como sendo uma verdade. E não existe Ou isso. seja, ia incriminar uma pessoa que não tem nada, né? Não existe. Não tinha patrimonialismo em Marcelo Deda, nesse aspecto. Deda era um homem comum e tal. E você que está no dia a dia do rádio, você recebe tanta gente querendo fazer intriga e tanta gente que quer fazer isso em off. Rosendo, diga aí que Josailton Lima faz esse discursinho bonitinho, mas ele roubou uma jega no sertão. E o pior, se você é apressado, você vai lá e diz que eu sou ladrão de jegue. E o pior é no rádio, que o rádio é aquela questão imediata. Se você receber um colega seu uma mensagem, olha, está tendo isso. O jornal impresso, online, você ainda tem como você verificar. Exato. E mesmo assim você ainda pode incluir no erro, né? De dar uma informação. O rádio não, o lado bom do rádio é imediato. O lado chato é esse, você tem que apurar antes. E hoje, com a online, Rosendo, todo mundo é filho ilegítimo e bastardo do algoritmo. A turma está doida por audiência. Exatamente. E, em nome da audiência, você comete aquilo que... Me desculpe, eu vou dizer porque eu tenho essa coisa... Que Gilmar Carvalho faz. De cada 10 manchetes de Gilmar Carvalho, 11 são erradas. No NE Notícia. Ele força a barra para dizer a coisa que não existe. Quem trabalha com comunicação assim, paga caro. Desaparece. Como ele desapareceu. Como ele terminou a vida dele traste. O Gilmar Carvalho se elegeu deputado em 2018, cara... como, acho que o terceiro mais votado, com uma votação estupenda, acho que era 32 mil votos. Agora, o ano passado, ele tentou ser vereador de Aracaju e não conseguiu. Não, antes disso, quando chega na eleição de 2022, ele não conseguiu nem viabilizar a candidatura dele, 4 anos depois. Ele se candidatou a vereador o ano passado e teve 300 votos. Ou seja, porque não há mentira que se sustente pela vida inteira, não há abuso que você cometa e ele fique impune. Então vá com calma. Respeite, quando você é comunicador, respeite o seu ouvinte, seu leitor, que é nele que está assentada a sua plataforma. O seu maior e melhor algoritmo é o seu ouvinte, é o seu leitor. Se você trapaceia contra ele, você está trapaceando contra o leitor, é contra você mesmo. Josailton, durante esse tempo de jornalismo, qual assim, a matéria, a notícia, enfim, a mais que lhe marcou? Do impresso, né, que a sua vida praticamente foi impresso, enfim, a que mais lhe marcou? Foi Sinforme ou foi na Bahia ainda? Não, muita coisa. Tem muita coisa, eu sei que no Sinforme, só no Sinforme tem muita coisa que lhe marcou. Em 43 anos de atividade, Rosendo, 42, vou fazer 43 ainda, eu vi tanta coisa, eu vi crimes, eu vi situações, eu vi, já na minha gestão aqui, crianças acorrentadas no interior por pais indelicados, eu vi o ônibus pegar fogo em Poço Redondo, com aquelas famílias dentro, né? Eu vi o assassinato, que não é de comoção, mas aquela coisa violenta contra a Floro naquela tarde de domingo. Eu vi tanta coisa acontecer. E vi coisas bonitas, como disputas eleitorais que eu cobri. Sempre gostei de cobrir a eleição, porque está na minha Desde base. os anos 80 que você cobre a eleição, então? Desde quando eu entrei, em 83, que eu cobri. A eleição de 86 na Bahia foi uma eleição histórica, em que a ACM tomou uma derrota de 1 milhão de votos. O Josafá Marinho, que era candidato a governador, e Valdir Pires ganhou a eleição. Eu cobri aquilo. Eu cobri a eleição de 89 de presidente da República. Eu ia a Salvador, eu ia a Juazeiro e Petrolina fazer campanha, acompanhar comícios de candidatos. E eu acho que o jornalismo é uma atividade bonita porque ela lhe permite que você não caia na monotonia. Todo dia você tem um fato novo. E acho que, apesar de ser crítico, eu acho que todo jornalista tem que ser visto com autonomia. Cada um. Não dá para fazer manchete errada. Sim. Forçar a barra. Mas você ter a sua versão dos fatos... A minha tese, Rosendo, é de que ser jornalista é ser um Rosendo sentado numa janela, vendo os fatos. Vai ter 10 Rosendos sentados na janela vendo os fatos e 10 vão ter visão totalmente diferentes. Cada um tem um posicionamento. Seu posicionamento. E é do conjunto disso que você vai tirar a sua média de informação. Agora, não pode ter 10 Rosendos
fazendo 10 cagadas, desculpa a expressão, fazendo 10 coisas de pantomimas, inventando fato, distorcendo, mas você ter variações leves de postura é visão sua, isso é um direito seu. Então, não tem, eu diria que não tem um tema específico. Sim. Que eu disse assim, esse foi a minha grande coisa. Por exemplo, naquela matéria da TV Laranja, que eu ganhei o Prêmio Banco do Brasil, com aquela coisa de Deus desculpe porque está morto, de André Barros. Eu acho o jornalismo bem feito. Você vai lá e cavuca as coisas, você termina. O dinheiro do governo do Estado de Sergipe, que o Albano mandou para uma empresa chamada Transacom em São Paulo, e eu descobri e mostrei como é que foi a transação, ia e voltava para a campanha dele, 8 milhões de reais. Isso é jornalismo, isso é bom. E tantas outras coisas que a gente fez, né? E já fiz coisas erradas também no jornalismo, de expor pessoas em situação. Uma mulher foi enterrada em Candé de São Francisco, alguém abriu o caixão e usou sexualmente, e a gente deu aquilo como se fosse uma virtude, uma manchete sensacionalista tremenda. Ou seja, você reconhece o erro também. Reconheço, lógico, eu não sou idiota. Eu sei que tem coisas que você força a barra, talvez eu, naquele tempo, forçando o meu algoritmo. Exato. Que era vender o jornal até 10 horas da manhã. Que era aquela questão de venda de Eu publicação. vendia ou encalhava. Ô, José, antes da gente ir concluindo aqui, que o tempo realmente voa, você também tem uma passagem nas poesias, né? Sim. Letras, poesias. Eu sou um poeta. Você começou quando? Assim, só para a gente... Antes de entrar no jornalismo, que é aquele abril de 83, Sim. eu já escrevia poesia. Eu cheguei em Sergipe, em 90, com um livrozinho de 4 anos. Em 86, no dia 15 de novembro de 86, eu lancei meu primeiro livro de poesia em Feira de Santana. Eu ganhei, era um livro que tinha 110 poemas, eu ganhei com 21, eu era estudante de letras, ganhei um concurso de poesia na Universidade Estadual de Feira de Santana. Sim. Né? A Flor de Bronze e Outros Poemas de Meio de Amor, é o nome do livro. Eu juntei isso, fiz 110 e lancei o primeiro livro. Quando cheguei aqui, eu ganhei o Prêmio Santos Souza de Poesia em 1995, do governo de... Albano Franco. Albano Franco. 95. E começo do governo de Albano Franco, 95. E em 2002, antes dele sair, eu ganhei outro Prêmio Santos Souza, que era um prêmio muito bom. Santos Souza é um poeta sergipano que dava o nome ao prêmio. Eu ganhei, um foi Pleno Espanto e o outro Retrato de Verso. É meu terceiro livro, Retrato de Verso, patrocinado por isso. Em 2012, eu lancei Viagem na Argila, feito por mim, um livro gaúdo, Sim. grande, um livro que deu um lançamento muito bonito no Museu da Gente Sergipana. Em 2015, eu lancei, 2016, Ainda os Lobos, que é o quinto Sim. livro. E eu estou com o sexto, pronto, desde 2020, mas chegou a pandemia, eu suspendi, que chama-se Sob, que é de baixo, Sob o Sol Dali, que são poemas de memória, que eu falo desse lugar de onde eu venho, as afetividades, a família, os bichos, a vida, a escola onde eu estudei. E eu vou fazer esse livro, não sei quando. Isso oxigena você como jornalista, porque assim, de tanta Sim, notícia, né, pesada... Mas antes de ser esse autor, Rosendo, eu sou um leitor. Eu leio muito poesia, eu gosto muito da poesia de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, grande nome. Antes dele, eu gosto muito da poesia de Carlos Drummond de Andrade, para mim é um poeta genial, é meu ídolo como referência. Gosto muito de Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, eu gosto de Maria Lúcia da Alfarra, daqui de Sergipe, a mulher de Francisco Dantas, o romancista, Francisco J.C. Dantas. Eu acho que a poesia é uma outra conversa, Sim. uma outra linguagem. Eu passo pelo jornalismo como uma necessidade. O jornalismo é minha pedreira, é onde eu quebro pedra para sobreviver. O jornalismo, a poesia é onde eu me banho, é meu rio eterno. Até isso foi poético agora. O jornalismo é a pedreira e a poesia é o rio, banho. É o rio de Heráclito, onde eu entro... Que você descansa, que você relaxa. E saio e não volto, nunca volto o mesmo. Também como nunca volto o mesmo quando passo pelo rio de pedra, que é o do jornalismo, né? Que é uma bicha, é um bicho muito duro. Não é fácil ser jornalista. Não é não. Eu ganhei muitos processos também, processei muita gente
na minha estada de 21 anos de Sinforme, mas faz parte da natureza da coisa. Bom, José, o tempo voa, mas... Já vai acabar, Já Rosendo? estamos acabando, né? O tempo já está aqui, já... Oh, meu Deus. Mas você fez um belo de um resumo. Agora, para a gente encerrar naquela câmera, como dizia Clodovil, a câmera da verdade... Olhe para a Câmara da Verdade. Qual a mensagem que José Ito Lima passa para todos que estão acompanhando? Né? O José Ito Lima, aquele jovem que saiu lá do centro da Bahia, quase A Chapada mensagem que eu Diamantina. passo é muito simples. E esse jovem que entrou em letras, foi jornalista, teve vários, né, processos, como ele falou aqui, mas descolou muito e faz o jornalismo que ele acabou de dizer, né? A quebra-pedra e a poesia, esse banho. Qual a mensagem de José Ito Lima? A mensagem que eu deixo é de que creia nos seus sonhos. Seja uma figura que acredita no real e na utopia. Não se deixe morrer. Não fique de tromba grande, não fique enzamboado, como diz o povo do interior. Vá para cima. E outra coisa, não se sinta superior a nada nem a ninguém. Você não é superior a nada. Outra coisa, que é a mesma linguagem, não triunfe. O triunfalismo não existe. Eu tinha um avô que eu gostava muito e que me deu muito régua e compasso, que ele dizia que ao homem basta o pão e o algodão. O pão é o alimento, o algodão é a veste e a roupa. O que ele está dizendo é do despojamento. Seja despojado. Não seja idiota, mas seja despojado. Não queira tirar nada de ninguém e nem deixe que ninguém suba sobre sua cacunda e lhe faça inferior. Viva a vida. Viva com dignidade, viva com precisão, viva com alegria. Sobretudo, isso é meio cristão. Não faça mal a ninguém. Meu caro, obrigado pela sua presença. Demorou, mas veio. Demorou, mas fechou. E eu lhe agradeço também, viu? Agradeço, como eu já falei aqui, né, gente? Porque entre setembro e outubro de 2011, eu estava lá diante da cela desse cidadão que está aqui, Me lembro conversando. muito bem. Ah. Conversando. Olha, gente, Pena que foi só a passagem comercial. Só foi um mês por conta de férias de uma colega. Foi, Eu não me lembro agora quem era a colega, mas enfim. Mas assim, eu agradeço muito, viu, José Ito? Mas você já era determinado, já dizia não que só viria. por ser José Ito Lima, mas pela chance do Sinforme, que ali também eu considero uma casa. Foi a escola. Foi um mês, mas assim, um mês que eu aprendi muito, num meio que assim, eu nunca me imaginei, que é o impresso. Nunca pensei, sempre pensei rádio, questão de televisão, a internet já estava ali, mas o impresso, e foi uma boa escola. Um mês, mas foi um aprendizado de tantos. A gente nunca deve deixar de aprender. É o que eu disse na minha mensagem. A Exatamente. pessoa nasce para o que é. Você nasceu para ser um radialista e cumpre bem isso. A gente pode fazer assessoria, pode fazer impresso, você é um radialista. mas assim, determinado a gente está. Você se manifesta na fala. E na fala você manda bem, você comanda bem. E é preciso que haja jornalista da escrita, jornalista da fala, jornalista do digital. O social media hoje, eu considero o social media um jornalista. Sim. Não tenho um preconceito contra eles. É preciso ter de um tudo na vida. Muito obrigado e sucesso. Quem sabe vai ter uma próxima, quem sabe trazendo esse novo livro de poemas e poesias para cá. Me chame. Então. Quando eu lançar Sob o Sol ali, me chame para a gente passar um programa inteiro com 6 livros de poema aqui discutindo. Já está convidado, então. E vamos fazer um podcast com mais uma. Eu chamo qualquer um outro poeta amigo, a gente discutir literatura. Quem sabe. Valeu, um abraço. Obrigado. Olha, gente, esse foi o Além da Mídia. Você, claro, conheceu um pouquinho mais de José Ito Lima, que tem uma larga história, uma grande história no jornalismo, principalmente jornalismo impresso. Obrigado a você que está com a gente, você que vai compartilhar esse vídeo, né? Curte aí, né? Porque toda vez que tiver o sinal do sininho aí, você vai ter as transmissões, não só do Além da Mídia, nosso podcast, mas outros podcasts e outras programações da cultura. Obrigado a Endel Levi pelos trabalhos técnicos aqui no nosso podcast. Cultura, um sinal de Deus no ar.